que está no versículo 9. Vocês abram a Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos à nossa porção de Deus para hoje. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A igreja então pode se assentar. Senhor, aqui está o teu servo, Pai. Aqui está o chamado que o Senhor me deu para trazer hoje essa palavra, Pai. Então eis-me aqui, Senhor Deus. Teve momentos que eu me senti igual a Jonas, Pai. Tive momentos de querer fugir, Senhor Deus. Mas o Espírito Santo diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui estou, Senhor Deus. Então me capacita, Senhor Deus, está o teu servo aqui, me usa, Senhor Deus, com poder e graça sobre a tua igreja, Senhor Deus. Que a tua palavra fale com a igreja, fale comigo, mova os nossos corações e transforme eles, Senhor Deus. De um coração às vezes muito duro, a um coração que perdoa e que ama, Senhor Deus. Cuida para que nenhuma palavra se perca, Pai, e toda a tua mensagem seja propagada para a honra e glória do teu nome. A minha oração é em nome de Jesus. Amém. Eu estive conversando com um amigo meu, ele é pastor da Assembleia de Deus de Criciúma, é Lázaro o nome dele. Então ele faz viagens para Israel, e o meu sonho, irmãos, conhecer todo Israel, toda aquela região onde Jesus passou. Isso é um sonho do Roma. Então eu desejo, então se eu vou em nome de Jesus realizar ainda, eu vou fazer minha poupança, nem que demore 3, 4 anos, mas é um sonho que eu tenho. Eu quero ir lá, eu quero conhecer alguns lugares, né? Por quê? Porque lá tudo foi o início, né? Então para mim tem um significado muito grande. O meu Jesus começou tudo lá, né? Mateus narra desde o capítulo 1 até o 5, até o Sermão da Montanha aqui, a história de Jesus, né? Que ele nasceu em Belém, que morou em Nazaré, viveu a vida toda lá, né? Depois ele foi batizado por João Batista. Depois de batizado, impelido pelo Espírito, foi até o deserto, venceu Satanás. Logo em seguida, João Batista é preso e ele migra para onde? Para Nazaré, para Galileia. E ele faz a sua base missionária lá no Mar da Galileia, lá em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, né? É chamado também de Mar de Tiberíades, Mar de tem mais 2 nomes, Quinerote, que vem do hebraico, que representa a harpa, Kinneret, tá? Essa é uma palavra hebraica que representa a harpa. Quem olha de cima o Mar da Galileia, aquela imagem igual uma harpa. Então são 4 nomes que é dado ali. Então 3 eu trouxe para vocês, né? Para vocês terem um pouco mais de riqueza sobre aquela região. E eu perguntei para o Lázaro, me passa alguma coisa da região para passar para a igreja. O que tem ali assim para nós? Estamos aprendendo sobre o Sermão da Montanha. E eu queria que meus irmãos tivessem assim, algo espiritual, assim, como que é lá, meu irmão? Eles se arrumaram, é um lugar muito bonito, uma acústica muito ampla, né? Que segundo os historiadores, Jesus sempre ia para os montes, por quê? Por causa da acústica. Porque eram multidões, né, irmãos? Às vezes, quando ele pregava nos barcos, por causa do mar, então, aqui ele diz assim, Romar, se o vento lá é quentinho, com água gelada. Então, a voz que se propaga desce e ela se expande. Então, amplificador natural. Então, assim, Lázaro, então eu vou passar para a igreja. Que mais? Diz para eles que é mais ou menos como se nós morássemos ali em Braço do Norte e o Mar da Galileia fosse ali na Cabeçudas. Por quê? Porque do Nazaré até o Mar Galileia é 47,8 quilômetros. E aqui de Braço do Norte até Cabeçudas é 51. Então o pessoal tem uma noção de distância da onde que Jesus saiu e chegou até aquela região ali, né? Aquela região andava em trevas, como a Dionara passou, e resplandeceu a luz ali. Cristo veio para trazer a luz naquele local, para aquele povo de Zebulon e Naftali. E aí se cumpre a profecia que está em Isaías 9, de 1 a 7. Vocês leem lá. E no final, ali no versículo 6 de Isaías, a profecia diz que ali vinha o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Cristo chegou naquela região. Então, muitas vezes nós estamos chegando aqui hoje, irmãos, em trevas, em turbulências,
E Cristo, através do sermão, está trazendo luz aos nossos corações. Então que vocês estejam atentos, anotem, recebam no coração de vocês todas as mensagens que Jesus está trazendo para vocês. Amém? Então eu queria trazer um pouquinho daquela região ali. Outra curiosidade que estava ali, né, que me chamou a atenção também por todo a narrativa do apóstolo Mateus, né, foi ali os primeiros discípulos. Eu gosto de pescar. Está lá meu compadre, né, meu parceiro pescador de valo. Não sei se o Wilson está aqui, né, eu convidei alguns amigos. Então pessoas que pescam comigo, né. Então Jesus passou, ali estava Pedro, André, estava ali Tiago, João, e ele foi chamando seus discípulos, irmãos. Então às vezes Jesus está chamando pessoas aqui por evangelho. Recebam o evangelho de Jesus. Ele tem grandes coisas na vida de vocês, meus irmãos. A gente pode ser um discípulo do Senhor. Amém? O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido e para mim, o mais importante da minha vida. Porque a natureza humana, irmãos, sem Deus, ela não é muito boa. Ela é pecaminosa e ela é terrível. Então o Sermão do Monte me faz ter virtudes que às vezes eu não tinha, né? Então humildade, o pastor Carlos pregou, os que choram serão consolados, né? O TJ, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, e os Jean, os misericordiosos, e os limpos de coração. Essas virtudes, irmãos, para cada virtude tem uma bênção. Então cada virtude que é passada para vocês, recebam, guardem, porque vai ser importante na vida de vocês, porque serão bem-aventurados. Vocês dão uma olhadinha aí, quem está com a Bíblia aberta, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Queria chamar a atenção de vocês em 2 pontos aqui. No versículo 1, capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo no verso 2. Por que multidões, irmãos? Quem começou a ler todo ali o Mateus, vê que no capítulo 4, a partir do versículo 23, as multidões seguiam Jesus. Por quê? Porque ele curava todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, e as pessoas que eram curadas começavam a seguir ele. E ele curava todo tipo de doenças e todos os tipos de tormentos. Então endemoniados, lunáticos, paralíticos, todos eram curados por Jesus, irmãos. Então as multidões, vocês imaginam, Jesus está fazendo a cura ali em Cabeçuda. Todo o pessoal de Braço do Norte, Gravatal, Armazém, Tubarão, vai migrar para onde, irmãos? Eu quero conhecer Jesus porque Ele cura. Então, não só naquele tempo Ele cura. A minha irmã é um testemunho vivo. A minha irmã teve 3 cânceres. Foi 10 anos, né, de luta, né? Orando, buscando, confiando. Muitas amigas dela, irmãos, não conseguiram, morreram durante o caminho. Não fiquem tristes por isso, tá? Isso é só um testemunho. Por quê? Porque Deus tem um plano em cada vida. Calma que a morte não é assim, é que ninguém quer morrer, né? É isso, né? Mas então que Deus tenha misericórdia e vida longa para todos nós. E o Senhor teve misericórdia da minha irmã. Então dos 3 cânceres Ele curou todas elas. Então, nós continuamos como uma multidão buscando a presença de Jesus. Ele curava antes e hoje cura ainda, irmãos. Ele continua curando. Se tem alguém enfermo aqui, tenha fé, Ele continua curando. Amém, irmãos? E o verso 2 diz, ensinando, né? E Ele chamou eles ali no verso 2 e disse... Até chorei, e Ele começou a ensiná-los. Ensiná-lo é discipulado, irmãos. Ele se assentou, teve interesse de ensinar os seus discípulos, chamou os seus discípulos e começou as bem-aventuranças. Então, o ensino, esses 2 pontos me chamam a atenção. Que o mesmo Deus que tem poder, o mesmo Jesus, o mesmo Cristo que tem poder de curar as enfermidades de mim e de você, Ele tem poder de curar o nosso coração através do ensino. Através das bem-aventuranças, Ele consegue transformar o nosso coração, que é ruim, que é malvado, que é duro, em um coração que ama e que perdoa. Então,
Eu peço que vocês fiquem atentos, porque esse Jesus está se manifestando para vocês e para mim, irmãos. O poder que está em Jesus é total, como está escrito em Mateus 28:18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém, irmãos? Ele não é parcial, ele é total. O Senhor tem poder total para mudar as tuas enfermidades em cura e o teu coração perverso em um coração que ama e perdoa. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Quem é Jesus para vocês, meus irmãos? Porque isso vai fazer toda a diferença. Porque vocês não souber quem é Jesus na vida de vocês, como essas bem-aventuranças vão fazer parte da vida de vocês? Então vocês têm que definir quem é Jesus na vida de vocês hoje, né? Para fortalecer a vida de vocês, irmãos, algumas passagens que eu vou fundamentar quem é Jesus. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em João 1,14, no mesmo capítulo, um pouco abaixo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este? Que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este? Jesus Cristo. Ele é Deus. Amém? Em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa declaração foi de Deus, Jesus. Lucas nos revela em Atos 4,12, né, o apóstolo Lucas, né, o que aconteceu ali? Pedro e João estavam indo no templo e lá estava um coxo de nascença. O coxo de nascença pediu para eles: tens uma esmola para mim? Eles pediram para o coxo olhar para eles, fitar os olhos neles e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. E o coxo andou. Todos se maravilharam com os milagres que também os seus discípulos estão fazendo. Todos se maravilharam. E aí, os sacerdotes ficaram angustiados com isso. Como que pode isso acontecer? Chegaram para Pedro, interrogaram Pedro e João e disseram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Aí Pedro, em nome de Jesus. E no capítulo 4, versículo 12 de Atos, onde Lucas nos revela, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, irmãos, dois bons motivos para ouvirmos hoje o Sermão da Montanha. Porque quem passa o sermão da montanha para mim e para você é Deus, e é o único que nos dá salvação. Amém? Guardem isso, anotem a quem vocês estão ouvindo. É Deus e o único que pode dar a mim e a você salvação. Você pode dar riquezas para o teu filho, mas não pode dar salvação. Jesus está dando de graça para mim e para você. Jesus tem poder para dar para toda a sua família, de graça, salvação. Ele tem poder, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Amém? Então são dois excelentes motivos de ouvir a pregação sobre o Sermão do Monte. Sabendo disso, irmãos, eu convido a todos vocês a dar a salva de palmas para Jesus. Senhor, é para ti, a glória é tua, tu mereces todo o louvor e nossa adoração, Senhor Deus. A ti, Senhor Deus. Então essa soberania de Deus, irmãos, esse poder de Deus, ele me atrai, ele me constrange, e ele me faz ouvir as suas mensagens, me faz ouvir as suas palavras. Mas Jesus não quer só que a gente ouça essas palavras, Jesus quer que a gente pratique elas. Tiago 1,28: se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, o da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar.
Repitam comigo, irmãos. Bem-aventurados naquilo que realizar. Quando você é um ouvinte e praticante, tu será bem-aventurado naquilo que tu praticar. Ouvinte da palavra do Senhor. Então o Sermão do Monte é importante para mim e para você. Muito importante. Então, como eu estou pregando sobre o versículo 9, a sétima aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vamos primeiro a bem-aventurados. Bem-aventurados não é só ser feliz ou muito feliz. Será que é só isso, irmãos? Ser feliz ou muito feliz? Muitíssimo feliz? Quem quer ser bem-aventurado aqui, irmãos? Eu desejo, irmão. Mas eu não quero ser bem-aventurado sozinho. Eu quero que a minha esposa seja bem-aventurada, que os meus filhos sejam bem-aventurados, que as minhas noras, que vocês, irmãos, vocês são meus irmãos em Cristo, sejam bem-aventurados, amado. Todos vocês, eu desejo do meu coração. Não adianta eu ser bem-aventurado se vocês não forem. Então eu trago a mensagem de Jesus para vocês: sejam bem-aventurados, porque eu desejo para todos nós, irmãos. Sejam vocês também para todos que estão ao seu redor. Amém? Muitos buscam em outras fontes ou de outras maneiras que não sejam a palavra de Deus, mas o final delas, irmãos, é tristeza, é frustração. Não temos contentamento. A nossa bem-aventurança ela é momentânea às vezes. Você pode ser bem-aventurado aos olhos do mundo, mas não ser aos olhos de Deus. Ou você pode ser bem-aventurado aos olhos de Deus, mas não aos olhos do mundo. São diferentes as bem-aventuranças. Bem-aventurado no dicionário português é aquele que prospera, que alcança prosperidade e que é feliz. Então, enquanto eu, Romárcio, tiver uma casa, ou um apartamento, ou uma casa, tiver bens materiais, se eu for bem sucedido financeiramente, se eu for muito rico, eu vou ser bem-aventurado. Será que é isso? A bem-aventurança que Jesus fala para nós? Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu trabalhava, acho que em 98 para 2000, na vistoria de veículos, Então fazia as vistorias dos veículos. O delegado pediu para ficar ali: Romárcio, fica 15 dias para mim, para cobrir as férias da pessoa que está lá, do policial. Eu assim, fico, doutor, sem problema. Fiquei 1 ano, irmãos. Mas lá eu aprendi a dizer não. Quando a maldade faz algo errado para mim, não. Tu faz isso para mim? Não. Então eu estava acostumado na minha família a dizer sim, porque eu era muito sincero, muito puro. Então, quando eu via as pessoas com maldade para cima de mim, faz uma vistoria aqui com o número do chassi, não é o mesmo que está aqui, tu faz. Esse número aqui do vidro não é igual ao número do chassi, tu faz. E eu não. Eu aprendi a dizer não. Foi na vistoria que eu aprendi a dizer não. Porque o amor que eu ganhei da mãe, da minha família, não precisava. Quando alguém me pedia alguma coisa, era sério. Era coisa de Deus. E era coisa que era para ser uma bênção na minha vida, não para me acabar com a minha vida. Para que eu não dormisse mais com o peso na consciência de fazer algo que não é legal. Numa daquelas passagens minha na vistoria, vem um empresário muito rico. Tu me ajuda a achar o número do motor que eu não estou achando, lá meus funcionários não estão achando? Então, pessoas muito ricas passavam ali. Eu se ajudo, sem problema algum. Eu tenho intervalo, vou lá com o senhor. No meu intervalo, vou lá e olho para o senhor, porque eu tenho bastante experiência em achar número de chassi, número de motor, eu sei onde fica. Eu tenho 1 ano de experiência aqui. E não foi em curso que eu aprendi, foi fazendo, irmãos. Tinha média de 80 a 120 vistoria por dia aqui em Tubarão. Vocês imaginam multiplicar isso aí por 1 ano? Vocês acham que eu aprendi a achar número de motor, número de chassi? Muito, tá? E o que é uma regularidade e o que não é? Então, na prática, eu aprendi isso. Na vinda para cá, achei no motor, vim para cá conversando com ele, e ele abriu o coração para mim. Eu sou um empresário, eu ganho mais de 20 mil por mês, então vocês imaginam 20 mil naquela época. Se hoje com 20 mil, não sei onde é que eu vou gastar 20 mil. Então, naquela época, 20 mil. Mas ontem eu estava com a pistola carregada e eu ia me matar. Assim, tá, mas por quê? O que aconteceu? O senhor ganha bem? O senhor tem aqui uma caminhoneta? E ele assim, não, a minha mulher não me ama mais. E até, por sinal, ela me odeia. Não quer mais ficar casada comigo. Os meus filhos não querem saber de mim. Ele não foi bem-aventurado, irmão. Mesmo sendo rico,
mesmo tendo riquezas. Então, irmãos, depois de Cristo, olha para a tua família aí, é o bem mais precioso que tu tem. Não joga fora a tua família, porque por mais que tu seja rico, tu nunca mais será o mesmo. Amém? Segundo o ensino de Jesus, é diferente, irmãos. É muito mais profundo. Mateus 16, 13 e 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, Jesus perguntando: e vós, quem dizes que eu sou? Igreja DI, quem é Jesus para você? Quem dizes que ele é? A decisão é única, é pessoal, é individual. Quem é Jesus para você? No próximo versículo diz assim, 16, no versículo 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, bem-aventurado és tu. Coloca o teu nome ali, porque isso é individual, irmãos. Cabe a você decidir quem é Jesus para você. Amém? O que aprendemos aqui? Bem-aventurado, segundo a Bíblia, não é só ter ou ser, é principalmente reconhecer quem nos dá todas as coisas. Vocês reconhecem isso, meus irmãos? Quem é que dá tudo para vocês? Saúde, trabalho, família, livra das enfermidades, cuida de vocês. Vocês reconhecem quem faz tudo isso para vocês? Sem Deus são só coisas, só coisas. Eu não digo que é errado vocês buscarem isso, tá? Que vocês prosperem, que vocês sejam muito bem financeiramente, que vocês tenham tudo o que desejam no coração de vocês, mas com Deus. Coloque Ele à frente, com Deus, porque se eu chegar lá sem Deus, não valeu a pena. Eu não serei bem-aventurado aos olhos de Cristo. Bem-aventurados pacificadores. Então falamos um pouco sobre bem-aventurados, então pacificadores. Antes de falarmos sobre pacificador, vamos entender o que é a verdadeira paz. Que coisa abençoada sentir paz, irmão. Quem que não quer? Chegar no ambiente em casa, paz. Chegar no trabalho, paz. Chegar na igreja, paz. Viver em paz. Quem não deseja isso, irmãos? Todos nós desejamos. Só que não é bem assim. A paz, irmãos, o que ela é? Ela não é uma ausência de conflito, né? Jesus nos ensina isso em duas passagens. Mateus 22, 17 a 21, quando ele é interrogado pelos fariseus, é feita uma pegadinha com ele, não é interrogado, foi feita uma pergunta para ele: é lícito dar tributo a César? Pô, havia maldade ali, irmão. Se ele diz que não, você não tem que pagar imposto de renda, quem ganha um pouquinho mais aqui? Tem, né? Senão teu CPF, ó, é cortado, meu irmão. O que Jesus falou? Tu és isso, tu és aquilo. Não. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não houve um conflito ali? Houve. E a forma que ele lidou com o conflito? Com sabedoria. Sejamos assim, nos nossos conflitos, peçam a Deus sabedoria. Pensam que é fácil? Não. O bom é você saber do assunto antes de entrar na discussão. Porque se vocês entrarem de cabeça quente, meus irmãos, vocês vão trocar os pés pelas mãos e vão machucar quem está do lado de vocês, tá? Então primeiro saiba o assunto, peçam um tempo para pensar, orem, busquem direção, aí sim vocês vão ter a sabedoria que Jesus está orientando, porque eu vou pedir para Ele essa sabedoria. Essa outra passagem para vocês também foi uma das mais marcantes da minha vida, tá?
porque às vezes a gente não se sente assim, né? João 8, 3, 11. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. Eu estou aqui no meio, irmãos, de nós aqui, ó. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes tu? Olha a situação de Jesus, irmão. Se eu falo que sim, eles vão matar ela. Jesus tem interesse que alguém de nós morra, irmão? Não, né? Ele não foi chamado para isso. Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus respondeu: aquele dentre nós, bota na nossa geração, irmãos, aquele dentre vós, que era naquela geração, está sem pecado? Seja o primeiro a tirar a pedra. Irmão, a minha pedrinha caiu, tá? Porque eu também tenho meus pecadinhos, também tenho meus pecados que eu confesso a Deus, também peço ajuda a Deus. Eu não posso falar alguma coisa para vocês que eu não vivo. Isso é hipocrisia. Um presbítero ou um diácono tem que ser irrepreensível. Aquilo que tu fala, ou um homem de Deus ou uma mulher de Deus, aquilo que tu fala tu tem que viver, irmãos. Então, como eu também tenho meus pecados, a minha pedra foi jogada fora, irmãos. Reflitam sobre isso. Jesus naquele conflito teve sabedoria. 2 bons motivos, então, que a paz não é ausência de conflitos. Ele trouxe paz mesmo no ambiente de conflito. Amém? A paz também não é um fim de uma guerra, seja ela mundial, seja ela aqui dos nossos bairros, seja ela na tua família. Todas as guerras são destrutivas. Uma guerra mundial, 1914 a 1918, só no século XX foi 2. 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de pessoas morreram, podem chegar a 40 milhões de pessoas. Foi criada a Liga das Nações, uma organização para que a paz esteja no mundo. Veio a Segunda Guerra, 1939 e 1945. Morreram mais de 60 milhões de pessoas, podendo chegar a 70 milhões. Foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, e até hoje ela executa o seu trabalho o quê? Na paz internacional, mandando seus representantes para quê? Para que os países não comecem uma terceira guerra mundial. E essa luta continua, irmãos, então vamos estar em oração, tá? Porque a guerra nos rodeia. Seja aqui no bairro, eu trabalhei em delegacia, 12 anos da minha vida em plantão. Todo tipo de ameaça, todo tipo de lesão corporal, todo tipo de homicídio, esquartejamento, tudo isso eu atuei. Recuperar um corpo cortado, picado, tudo isso eu trabalhei e eu atuei. Então as guerras, irmãos, sociais aqui também do nosso bairro existem e não são pequenas. Se tu ficar num plantão de delegacia, tu te assusta. Eu perdi a fé na humanidade, eu perdi a fé nas pessoas. Eu levei um tempo, somente Deus me curou, porque eu não confiava mais em ninguém. O Samuel trabalha na polícia militar, o Samuca sabe o quão grande são a maldade no ser humano. Então, irmãos, seja na tua família guerra, no teu casamento, relacionamento com teus filhos, na tua família, nos teus tios, teus irmãos, seja na igreja, nenhuma guerra, irmão. Então, a paz não é o fim de uma guerra, irmãos. Não é isso. Não é somente isso. Esse aqui é muito bom vocês anotar. Por quê? Porque isso aqui foi uma estrutura muito grande dos meus estudos, algumas pregações que eu ouvi, e de todas elas que eu ouvi foi uma das coisas alicerces dessa pregação. Para a gente sentir paz, irmãos, a gente tem que estar em 3 áreas reconciliadas ou em 3 níveis reconciliados, né? Primeiro, reconciliado com o Pai, que é Deus, reconciliado com você mesmo, reconciliado com o próximo. Reconciliação com Deus. A verdadeira paz só é alcançada na reconciliação, nós homens, natureza, com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Nós estávamos distantes de Deus. O pecado nos afastou de Deus, irmão. Isso ele faz a gente. Acontece comigo e contigo. O pecado nos afasta de Deus. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz.
Tudo em Cristo. Hoje eu e você temos um novo coração. Somos novas criaturas em Cristo. Eu anotei item por item, irmãos. Tudo que eu creio. Tudo. Por isso que eu estou detalhando uma a uma para vocês. Uma a uma. Então Paulo diz, vocês anotem na Bíblia de vocês, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia. Tudo é em Cristo. Quando nós vamos para Cristo, quando nós cremos em Cristo, nós somos nova criatura. Tudo muda dentro de nós. O Sermão do Monte veio para isso, para mudar a nossa natureza, trazendo virtudes para cada um de nós, conforme Jesus, o nosso Deus, quer. Aleluia. Nós éramos inimigos de Deus e hoje, em Jesus Cristo, não somos mais. A morte de Cristo na cruz, no Calvário, reconciliou o homem, cada um de nós, que recebe Jesus como Senhor, com Deus. A morte, então nós somos justificados, perdoados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus vertido lá na cruz. Ele desejou perdoar o meu e o teu pecado, irmãos. Tudo na cruz. Essa é a primeira área da reconciliação do cristão. Reconciliação com Deus. Então esse é o primeiro passo de vocês, para que vocês tenham paz, paz verdadeira, paz profundamente, paz. Reconciliação de vocês com Deus. Reconciliação com você mesmo. Irmãos, os pecados, como eu falei a vocês, nos rodeiam. E às vezes a gente comete pecado. A gente ofende o nosso cônjuge, mas a palavra diz que não é para fazer isso, e a gente faz. A gente ofende nossos filhos, e a palavra diz que a gente não pode irritá-los para que eles não percam o ânimo. Às vezes os filhos machucam os pais, e a palavra diz para não fazer isso. Então na família, irmão, há um conflito muito grande. Então nós temos que se reconciliar. Por quê? Porque a gente tem que pedir perdão. Mas só que tem muitos de nós que não se reconcilia consigo mesmo, porque vocês acham que o perdão de vocês não pode ser perdoado. Eu dei conselho para um jovem aqui, irmãos, que ele não se sentia perdoado. Não, esse perdão não, eu vou morrer porque eu não vou ser perdoado. Irmãos, foi um conflito tão grande naquele jovem, que foi 2 a 3 conversas com ele de horas, para libertar ele de si mesmo. Eu não sou digno, dizia ele, e eu dizia para ele, nós não somos dignos. Jesus Cristo é digno. Foi Ele que desejou morrer por nós, para perdão do meu e do teu pecado, meu irmão. Aceita, porque não somos dignos, mas porque Jesus é digno e Ele é nosso Senhor. Se Ele desejou nos perdoar, amém. Ele quer nos reconciliar com Deus e nós temos que aceitar, nos reconciliarmos com nós mesmos, aceitando o perdão de Jesus. Segunda reconciliação. Alguém de vocês aqui, irmãos, já passou por alguma turbulência na alma? Algum sentimento de culpa? É mais ou menos isso. O Senhor deseja perdoar vocês, irmãos. Vocês serão hoje libertos de si mesmos, porque não se achavam dignos de ser perdoados. Essa é a segunda reconciliação. Receba o perdão de Jesus. Amém? A pessoa reconciliada consigo mesma é aquela que crê no perdão de Deus em Cristo e que superou essa etapa.
Portanto, essa etapa é libertadora. E a terceira etapa, reconciliação com o próximo. Vivenciar então esse estado de paz, irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor, é muito bom. Já é um terceiro nível, quando você se reconciliou com Deus, quando você se reconciliou consigo mesmo, e agora você deseja ser um agente da paz. Você quer se reconciliar com todo mundo que tu convive. Eu quero me reconciliar com vocês, se alguma vez eu machuquei algum irmão aqui. Eu quero me reconciliar com a minha esposa, quando eu falo uma palavra que a machuca. Eu desejo me reconciliar com meus filhos, se algum dia eu os machuquei. Eu sou um agente que promove a reconciliação agora, porque eu estou reconciliado com Deus e eu estou reconciliado comigo mesmo. Então agora eu sou um agente de Deus, um pacificador. Aleluia! E é uma bênção isso. Quando nós nos reconciliamos com Deus, com a gente mesmo, com o próximo, então nós experimentamos a verdadeira paz. Somente assim, quando sentimos essa paz, ela é profunda, entenderemos o que é ser um pacificador. Qual é a definição da paz na Bíblia, irmãos? Porque precisamos olhar para a Bíblia, né? Paz. Porque Jesus diz que há uma paz, que há uma diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus. A paz que nós devemos promover é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é ilusória e passageira. 2 exemplos para vocês. Vocês estão no emprego, bem-sucedidos. Dá uma crise financeira no mercado, vocês perdem o emprego. Cadê a paz? Pô, ganhava 5 pau por mês, ganhava 10 mil por mês, ganhava 15 mil por mês, ganhava 100 mil por mês e hoje eu não tenho R$1. A paz foi embora, irmão. Vem as turbulências, vem as crises. Essa é a paz desse mundo. E a gente às vezes fica aflito, muitos se matam por causa disso. Porque não consegue suportar. No relacionamento, pais e filhos, marido e mulher, quando está tudo bem, daqui a pouco começam as crises. E como aconteceu com aquele empresário, os filhos não desejam nem estar perto dele. A sua esposa não deseja mais estar ao lado dele. Então o que estava tranquilo, veio a guerra, irmãos, veio os conflitos. Então essa paz é ilusória e passageira. Essa paz que o mundo oferece para nós. Então a gente tem que buscar a paz com todos como pacificador por causa disso. Para que a gente sofra menos. Porque a vida é difícil, irmãos. Às vezes acontece comigo, contigo, pode acontecer qualquer um aqui. A gente tem que estar em Cristo. É em Cristo. A paz de Deus é verdadeira e eterna. Ela é muito mais profunda, como eu disse. Jesus disse em João 14:27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Isso é muito importante, sabemos. Uma pessoa pode sentir paz no sofrimento, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Porque a paz de Deus, como diz o apóstolo Paulo no Filipenses 4:7, diz assim: a paz de Deus excede todo o entendimento. Nós, com a nossa razão humana, não conseguimos entender isso. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. Por exemplo, eu estou em luto, faz 1 ano que eu perdi minha mãe. Então tem momentos que eu estou chorando, tem momentos que eu estou no meu cantinho, não quero falar com ninguém. Pastor Carlos perdeu a mãe dele, o presbítero Beto perdeu a mãe dele, o Flavinho perdeu o pai dele. Irmãos, tanta gente perdeu entes queridos aqui. A Tamires, eu não sei se a Tamires está aqui hoje. A Tamires perdeu a mãe, perdeu a filha. Vocês imaginam como é que está o coração dessa mulher, dessa mãe? Então, irmãos, a paz de Deus, ela traz mesmo nesses momentos, irmãos, paz. Aqui não é o fim, amados, não é o fim. Aqui é uma passagem. Nós temos que viver com Cristo, com as virtudes de Cristo, para quê? Para que essa passagem seja a menos dolorosa possível, a menos triste, com menos conflitos. Que essas bem-aventuranças toquem o coração de cada um de nós aqui. A nossa paz está firmada aqui na palavra de Jesus. João 11:25. Olha a morte aqui, irmãos. Disse Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Repito, irmãos, nunca. Repitam, por favor, nunca morrerá. E Jesus diz assim, ó, crês isto? Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê em vida eterna? Porque senão tu nunca vai ter paz quando o ente querido teu morrer. Você vai ficar triste, abatido, muitos deprimidos, depressivos e muitos cometem suicídio. Tomem cuidado, porque a paz que Jesus está dando para nós, ela é eterna. Não é somente nessa vida de 80 a 100 anos. Ela é eterna. João 11:25 diz isso, o próprio Jesus declara para mim e para você. A paz que Jesus está oferecendo, ela é profunda, ela é verdadeira e ela é eterna. Amém? Que eu e você sejamos efetivamente felizes, bem-aventurados em Cristo Jesus. Independentemente de qualquer circunstâncias da vida de vocês. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Falamos sobre bem-aventuranças, sobre paz e um pouco de pacificador. O que não é ser um pacificador? Vamos entrar um pouco no tema agora daqui da mensagem. É aquele irmão que faz conflitos, irmão. Ele não evita o conflito, ele tem prazer no conflito. Eu olho para vocês assim, não, hoje eu quero fazer confusão contigo, Mércia. Vou usar a Mércia como exemplo aqui, tá? Kleber, hoje eu quero fazer uma confusão contigo, Kleber. Ele anda realizando conflitos. Esse não é pacificador. Ele gosta disso. Lá na tua casa, no teu casamento. Tá tudo bem, mas eu vou chegar para minha mulher hoje, eu vou fazer ela sofrer. Eu vou magoar ela, eu vou falar que a comida não está boa. Mesmo estando boa, eu quero conflito. O meu filho está tudo bem, e eu começo a infernizar a vida dele. Esse é o não pacificador. É um dos perfis dele. Ele não reconcilia e não promove reconciliação. Como eu sou uma pessoa ruim no meu coração, eu não desejo reconciliar com vocês, vocês me machucam. Então, para mim, acabou. A minha amizade com vocês, o carinho que eu tinha por vocês, ele não existe mais. Esse não é pacificador, ele não reconcilia, não tem prazer, não tem desejo de reconciliar. O negócio dele é o seguinte, não prestou para mim, pode ir embora, não serve mais. Esse é o não pacificador. Ele é o dono da razão, só a sua opinião vale. Só ela é ideal. O resto é resto, meus irmãos. O não pacificador é assim. O que ele cultiva? A mágoa, o rancor, a raiva, o ódio. São os amiguinhos dele de coração. Aonde ele vai, está ali. Eu estou magoado com vocês, então vocês não prestam mais para mim. O meu pai me magoou, então ele não presta mais para mim. O meu filho falou uma palavra que me machucou, não presta mais para mim. Irmãos, tomem cuidado com isso, irmãos. Tomem cuidado com isso. Isso vai gerar muito sofrimento na vida de vocês, se algum dia acontecer na vida de vocês. Reconcilie, irmãos. Ele cava abismos dos relacionamentos. Eu tenho uma grande amizade, por causa da minha dureza de coração, eu vou machucando, eu vou machucando, eu vou machucando. Cavou um abismo, aquela pessoa não fica mais perto de mim. Eu tive familiares assim, irmãos. Ninguém prestava para ele. Ele era o dono da razão. Ele era só ele que importava. Ficou só na velhice. Ficou só, separou, seus filhos não andavam com ele, e quando iam, é por misericórdia, a bem-aventurança que o Jean trouxe aqui. Porque também alcançarão misericórdias, mas quem não é de Deus, irmãos, não exerce misericórdia. Se afasta, porque também não reconcilia. Porque quem não é pacificador é assim. Como eu não reconcilio, eu também não aceito reconciliação. E aí ele foi muito triste, tá? E ele é vivo ainda. É muito triste, tá? Não é bom. Não desejo para nenhum de vocês. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Abomina. Provérbios 6, 16, 19.
Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Olha a 7ª aqui. Presta atenção nessa 7ª, irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos. Se eu vim aqui, irmãos, na igreja, fazer contenda de vocês, vocês me repreendam em nome de Jesus. Porque eu não sou um pacificador. Eu estou distante disso, eu sou um agente do mal. Um agente das trevas. Deus abomina. Ele não só odeia isso aí. O tipo de perfil de um cristão que faz contenda entre os irmãos. Se tem alguém aqui que vai falar mal de alguém, vocês repreendam, cortem, parem aquele assunto ali. Vai, reconcilia, vai pedir perdão. O amor e o perdão tem que prevalecer, irmãos. Por quê? Porque o nosso Deus não gosta disso. Ele não só odeia, ele abomina. Contenda entre nós não pode existir. Lá na tua família, contenda de vocês não pode existir. No relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo não pode existir. No relacionamento com os teus filhos não pode existir. No relacionamento com teus familiares não pode existir. Você é um pacificador. Deus está chamando pessoas aqui para ser pacificadores. Só vou dar uma primeira dica: agentes da paz. É para isso que fomos chamados. A bem-aventurança, essa 7ª, é para isso. Bem-aventurados os pacificadores. Então quem não é pacificador, se afasta. Só fiquem aqui na igreja, só fiquem lá no teu lar. Como a gente não consegue sozinho, irmãos, quem é que nós vamos pedir? Para Jesus, irmãos. É Ele que vai fazer o nosso coração ser transformado. É Ele que vai mudar a nossa natureza de não pacificador para um pacificador. Nós temos a quem clamar. Ele é o príncipe da paz e Ele vai perdoar os nossos pecados, como falei para vocês na reconciliação. E agora, irmãos, o que é ser um pacificador, né? Que é a estrutura da mensagem. Ele é pacífico, almeja e ama a paz, mas ele não é passivo. Ele é efetivamente ativo. Se tem um conflito, se tem uma confusão, ele está lá para resolver. Ele é o agente da paz, é aquele que promove a paz e a reconciliação. Se eu for entrar na família de vocês para dar um conselho, eu tenho que trazer algo de Deus para a vida de vocês, para reconciliar, para perdoar. Se eu não for esse agente pacificador, que utilidade eu tenho na vida de vocês como cristão? Se é para destruir, para desunir, que pacificador é esse? Deus está chamando pessoas pacificadoras, que não só sente a paz, mas também promove a paz. É aquele que promove também a reconciliação com todos que estão ao seu redor. Ele desfruta da paz com o seu próximo. Eu tenho paz, eu estou reconciliado com Deus, comigo mesmo, com o próximo. Eu quero que vocês sejam felizes, bem-aventurados. Eu quero que a casa de vocês seja uma bênção. Como diz o pastor Carlos, um pedacinho do céu. Eu quero isso para a vida de vocês, meus irmãos. Não quero só para a minha casa, para mim, para a Sônia, para meus filhos. Eu quero para toda a igreja. Para isso fomos chamados em nome de Jesus. Ele não conspira contra o seu próximo. Pelo contrário, ele faz todo tipo de conspiração. No meu trabalho tinha muito isso, os bolinhos. Então, eu não gosto muito da Ana e do Fábio, então vou conspirar contra os dois. E aí eu começo a fazer uma imagem negativa dos meus irmãos. Lá no meu trabalho acontecia, então eles faziam uma imagem negativa de alguém que era bom na investigação, quem era produtivo nas intimações, quem se destacava às vezes no esporte. Então as conspirações, o pacificador, ele desfaz tudo isso. Não, se é para falar de alguém, se é para maltratar alguém, vamos trocar de assunto. Vamos trocar de assunto, vamos falar de coisas boas, coisas de Deus. Se divertir, brincar, fazer um bom trabalho com eficiência e eficácia. Isso é o objetivo de todos nós que trabalhamos, irmãos, seja qualquer carreira que aqui está. Qual o alicerce do pacificador? O amor e o perdão. Fundamentado tudo aqui, ó. Porque Jesus é amor, Deus é amor. Olha o que Ele fez por mim e por você, dando o Filho dEle, por amor de cada um de nós. Né? Tinha o pastor Natanael, ele e a dona Odete cantavam aqui, né? Se isso não for amor,
o oceano secou. Eu amava aquela música. Uma música linda de Deus, o amor de Deus por mim e por você. Né, maninha? Ele ama a gente, né? Ah, coisa boa. Qual a diferença entre pacificador e mediador? Eu na delegacia eu era o mediador. Muitas vezes. Por quê? Porque no plantão chegava todo mundo estressado, então tinha que resolver. Quem era preso era preso, quem era vítima, quem tinha lesão levava para o hospital, quem não tinha lesão, até o final, pessoal. Ou um flagrante delito, ou a liberação se o delegado dissesse. Então toda a autoridade policial vai analisar cada caso, nós vamos filtrar, resolver, mediar e aí concluir. Prisão, liberação ou não. Então, ou seja, na carreira de vocês também pode ter isso. Né? O mediador faz isso. Na igreja, por exemplo, o mediador, né? Chega aqui um filho dizendo, meu pai é isso, meu pai é aquilo. O mediador chega para ele assim, então tu não gosta do teu pai? Não, tu não consegue perdoá-lo? Então sai de casa, resolve o teu problema. Não está resolvido, irmão? O filho mora numa casa, o pai na outra, está tudo bem. Mas nós somos pacificadores, irmãos. O pacificador não pode fazer isso. O pacificador tem que dizer, que é isso, rapaz? Exortá-lo em amor, é teu pai. Respeita, honra, porque a palavra diz, é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias e os teus filhos se prolonguem. Vida longa para mim e para você. Uma bem-aventurança, irmão, também. Então, ou seja, o pacificador ele atua na palavra. Um casal quer separar. Então, houve algum adultério, imoralidade sexual? O que houve? Não, acho que acabou o amor. O mediador, se acabou o amor, então tu vai para tua casa, né? Divide os bens e vai para casa, e ele vai para casa dele, né? Ou compra um apartamento, se vira. O pacificador não. Se não houve adultério, se não houve imoralidade sexual, vai perdoar, vai te reconciliar, vai pedir ajuda. Está aqui os pastores, está aqui nós presbíteros. Peça ajuda, tem que estar fundamentada na Bíblia. Mateus 19 fala sobre isso. É lícito repudiar tua mulher por qualquer motivo? Eles provando a Jesus. Eles não lessem lá nas escrituras, lá no início, que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os fez, e o homem deixará pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, que o homem não separe. Os fariseus sabiam disso, irmãos. Então por que Moisés deu carta de divórcio para eles? Por causa da dureza dos vossos corações. Está ali o motivo das guerras, irmãos, de tu não ser um pacificador, porque o teu coração é duro. Jesus está aqui hoje para tornar o teu coração de pedra e um coração de carne que perdoa e que ama. E o último, irmão, aqui para finalizar, por que chamados filhos de Deus? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então eles não só serão filhos de Deus, chamados filhos de Deus são as virtudes de vocês como pacificadores, as ações de vocês que vocês vivem todos os dias, pacificando, ajudando, reconciliando, construindo coisas para que o reino de Deus cresça, que onde tiver o ódio vocês vão trazer amor, vocês vão estar pacificando. Então é ali, irmãos, que nós atuamos, e as pessoas que veem vocês atuando dessa forma, com as virtudes e a divindade de Deus nas suas ações, aquele é um filho de Deus, aquele é um pacificador. Amém, irmãos? Eu fui honrado semana passada, os adolescentes estiveram lá em casa, ou semana retrasada, amor, né? E numa das conversas deles, foi falado, quem é que vocês acham que é um pacificador? Citaram o meu exemplo, irmão. Pensa num cara honrado. Será que eu sou tudo isso? Eu tento ajudar todo mundo, eu sei disso, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque essa virtude que há em mim veio da bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, na minha vida de 55 anos, eu fui honrado pelos adolescentes. Eu vi nele um pacificador. Oh, glória! Legal, né, Marina? Tu estava lá comigo, a minha tia me falou o que vocês falaram, e foi uma bênção para a minha vida espiritual. Eu estou no caminho certo, eu serei bem-aventurado em Jesus com essa bem-aventurança. Amém, amados? Eu não sei quantos minutos eu tenho, Fidinho, tu me corta aí, meu irmão, tu me corta aí que eu estou me empolgando aqui. Ô, meu compadre, eu estou um pouquinho mais à vontade agora. Pedir orações, irmãos, pedir orações para todo mundo. Orem por mim, porque eu estou nervoso.
né? Isso faz parte do cristão, mas como eu falei para vocês, né? A palavra diz, ide e pregar o evangelho. Então, ou seja, quem está aqui me instruindo, quem está aqui me conduzindo é o Espírito Santo, tá? Isso aqui levou algumas semanas para montar essa pregação para vocês, e o Espírito Santo foi pegando eu no colo e dizendo, Roma, fala para a igreja isso, Roma, fala para a igreja aquilo, não é isso que te converteu, não é isso que tu sente no teu coração, fala para a tua igreja, rapaz, porque isso aí é de Deus, tu vive uma bem-aventurança hoje porque eu derramei a minha graça sobre a tua vida, fala e derrama sobre a igreja. Aleluia, meus irmãos, aleluia, aleluia.